Mas que Deus nos abençoe, irmãos, grandemente nessa noite, que Ele me cubra da sua graça, que o seu Espírito esteja grandemente sobre a minha vida e que a sua palavra possa encontrar corações férteis neste lugar, para que através da sua palavra nós possamos sermos cada vez mais aperfeiçoados, porque esse é o projeto do Senhor. Aquele que nos chamou, Ele nos aperfeiçoará até o grande dia. Amém. Glória a Deus. Eu acredito, irmãos, que este livro que eu estou pegando, que nós chamamos de Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Nada pode mudar o que já está aqui estabelecido. Você crê nisso? Nada pode mudar o que já está aqui estabelecido. Porque Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nada do que Deus já estabeleceu irá ser mudado, modificado, por mais que venha alguém tão sábio, tão inteligente neste mundo, não terá força para mudar o que já está estabelecido. Eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 13. Até que horas aqui? Meia-noite? 1 Reis, capítulo 13. Primeira Reis, capítulo 13. Nós vamos ler, irmãos, quase o capítulo 13 todo. Então nós vamos ler assim de pé, em reverência à palavra de Deus, os 3 versículos. Nós vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor, e aí nós sentaremos e fazemos uma leitura mais extensa. Amém? Então, o versículo 1 do capítulo 13. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Pai, em teu nome santo, nós oramos sobre esta palavra, Senhor, que é santa, profunda, maravilhosa, Pai. Então todas as letras que nós vamos agora visualizar com os nossos olhos, que elas já tomem conta e forma dentro dos nossos corações, e o teu Espírito Santo possa ministrar profundamente dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos, e a gente vai dar continuidade ao texto. E eu acredito que, pela leitura que nós vamos fazer aqui, Deus também já vai falando ao meu e ao seu coração. Nós estamos aqui vivendo já uma época depois do reinado de Davi, depois do reinado de Salomão, onde o filho de Salomão assume, e depois do filho de Salomão assumir o reinado é dividido, e aqui nós temos o rei que ficou com a parte do norte, chamado aqui o rei Jeroboão, e ele já não estava mais agradando ao Senhor, e o Senhor envia de Judá então um homem de Deus para profetizar, para falar que as coisas que estavam acontecendo ali não eram do agrado do Senhor.
E perceba que o homem de Deus, enviado por Deus, ele já chega dando recado a que foi. Ele não chegou fazendo curvas e nem voltas. Ele já chegou profetizando, fazendo justamente aquilo que o Senhor tinha ordenado. Vai e dá o recado. Então ele chega no versículo 2 e clamou contra o altar, com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens que queimarão sobre ti. E deu naquele, já estou lendo o versículo 3, daqui a pouco a gente dá uma pausa. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer. Então percebam que esse rei, que tinha assumido a grande parte agora do reinado de Israel, com 10 tribos, ele começa a fazer coisas que não está de acordo com a vontade do Senhor, daquilo que Deus tinha estabelecido para os sacrifícios. Os sacerdotes precisavam ser da linhagem de Arão, e ele já não tinha essa preocupação, nem com os sacerdotes, nem com os sacrifícios. Construiu touros para que aqueles touros representassem o Deus de Israel, e ele começou com uma conversa dizendo assim: para que o povo não fosse a Jerusalém, ele disse: olha, o Deus daqui é o mesmo Deus de lá. Vocês já ouviram isso em algum lugar? O Deus daqui é o mesmo Deus de lá. Isso é conversa. Então essa era a conversa do rei Jeroboão, com medo do povo se evadir e ir para Jerusalém, adorar a Deus lá no templo. Ele então constrói os seus deuses, e ele diz: olha, esse Deus aqui é o nosso Deus, é o Deus de Israel, esse Deus daqui é o mesmo Deus de lá, não precisa ir lá. E as pessoas estavam acreditando, e as pessoas estavam adorando nesse lugar, e as pessoas estavam sacrificando neste lugar, e eles construíram um altar, e o profeta chegou lá dizendo que esse altar, ele iria ser destruído. E ele deu nome, disse que nasceria na família de Davi um homem chamado Josias, que seria rei, que iria destruir tudo isso. Essa profecia ela se cumpre. Mais de 200 anos depois ela se cumpre. Mas o profeta diz: e para que vocês saibam que o que eu estou falando é da parte do Senhor, ele manda um sinal. Hoje esse altar vai se fender, a cinza vai derramar. E quando ele profetiza contra o altar, contra o que o rei está fazendo, o rei estende a mão e diz: prenda-o. Só que quando ele diz prenda-o, a mão não consegue voltar. A mão já fica seca. Diz a palavra aqui que nós lemos que ele não consegue retornar a sua mão. Primeira lição de hoje: nunca estenda a mão para um ungido. Muitas vezes a gente vem ao culto, o pregador prega, e às vezes você sai, às vezes você não tem coragem de estender as mãos no momento, mas quando você sai do culto, você começa a estender a língua, estender a mão, e falando contra a palavra de Deus. Porque aqui quando o rei estende a mão contra o profeta, ele não está estendendo contra o profeta, ele está indo contra aquele que enviou o profeta, que foi o Senhor. E quando ele estende a mão contra o profeta, a mão seca. Uma coisa, irmãos, a diferença muito grande entre Davi e Saul é que Davi ele temia
ao Senhor. Davi, ele foi ungido rei pelo mesmo profeta que ungiu Saul. Mas Davi, ele soube esperar o momento. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. Mas sabe o que foi que Davi disse quando disseram para ele, isso é de Deus. Olha o perigo. Disseram para Davi, isso é de Deus. Deus o entregou em tuas mãos. Davi disse, de maneira nenhuma eu tocarei no ungido do Senhor. Foi Deus que colocou ele e é Deus quem vai cuidar de tudo isso. E Davi ainda rasgou um pedaço do manto dele, mas se arrependeu grandemente. Ele se arrependeu. Ele disse, eu não devia ter feito isso. E por 2 vezes Davi teve a oportunidade. E a gente precisa ter cuidado com isso. É Deus que está te entregando. Porque disseram para Davi, Deus te entregou ele em tuas mãos, ele está aí dormindo. Acaba com isso. Termina logo agora, assume o reinado. Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Lembram da irmã de Moisés, Miriam? Disse, Deus fala com ele, Deus fala com nós também. Que conversa é essa que Deus só fala com Moisés? Moisés está errado, Moisés está com essa mulher cuxita. E começou ela e Arão com uma conversa estranha, e Deus chegou e disse assim, vem os 3 aqui fora que eu quero ter uma conversa com vocês. Aí quando eles foram lá fora, Deus disse para Miriam, aos profetas eu falo com sonhos, mas com Moisés eu falo cara a cara. Com Moisés o meu trato é diferente. Você devia ter ficado quieta, Miriam. E na mesma hora, Miriam ficou leprosa. E Arão foi clamar a Moisés, para que Moisés clamasse a Deus, para que Deus curasse Miriam. E Moisés fez isso, e Deus curou, a gente sabe o resultado. E aqui, quando o rei estende as mãos contra o profeta, a mão dele secou. E quando ele tenta voltar a mão, que a mão não volta, aí ele diz, meu Deus, o que eu fiz? E aí a leitura diz aqui, versículo 5. Diz que nessa hora, a palavra do profeta já se cumpriu, o altar se fendeu. E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, o rei disse ao homem de Deus, ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Então quando o rei diz, prenda-o, que achou que ia voltar com sua mão, ela não volta. E ele vê que o homem é homem de Deus. E ele disse, se é de Deus, ele tem um contato com Deus. E disse, ora para que minha mão volte. E o homem de Deus, sem problema algum, sem rancor, ele orou. E a mão do rei é restituída. E quando ela é restituída, versículo 7, o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Mas não é porque ele era orgulhoso. Quando o rei percebe que o profeta é profeta mesmo, é homem de Deus, que o rei fica novamente com os seus movimentos perfeitos novamente, então já muda a conversa. Em vez de dizer, prenda-o, ele diz, vem à minha casa, se conforta comigo, lá tu terás do melhor, do bom e do melhor. E o homem de Deus diz, eu não vou. Mas não era orgulho. Perceba por que ele não ia. Versículo 8, repetindo, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão,
nem beberia água neste lugar. Por quê? Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho que foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então perceba que até esse momento o profeta estava convicto da sua missão. A missão do profeta, do homem de Deus, era ir em Betel e clamar contra o altar, profetizar contra tudo que estava ali acontecendo. E a ordem que ele recebe, além de profetizar contra o altar e contra tudo que estava acontecendo, era: você não vai comer naquele lugar, você não vai beber naquele lugar, e o caminho que você foi, você não volta por ele, você volte por outro. E ele estava convicto disso, porque o rei lhe oferece conforto, o rei lhe oferece estadia, o rei lhe oferece pão, o rei lhe oferece água, o rei lhe oferece tudo. E ele diz: ainda que o Senhor me desse metade do seu reino, eu não iria. E eu vou dizer para o Senhor por que eu não vou. Porque aquele que me mandou, ele disse que eu não comesse pão aqui. Aquele que me mandou, ele disse que eu não bebesse aqui. Aquele que me mandou aqui, ele disse que eu ainda voltasse por outro lugar. Então eu não vou ficar, não vou comer, não vou beber. E eu estou indo embora e o recado está dado. E foi embora. E foi embora. Cansado, com fome, com sede. A gente veio de Santo André para cá, irmão, de carro, no conforto. Quando a gente chega aqui, chega cansado. Primeira coisa que a gente fez quando chegou foi subiu, foi no banheiro, tomou água, sede. E aqui a viagem não era no conforto. Era a pé, era de jumento, era de cavalo. Então ele estava cansado. E ele chegou, já foi direto ao recado, já foi direto ao que tinha que ser feito. Ele recebe então o convite para jantar, para almoçar, para comer, para beber, para descansar, tomar banho, sei lá. Conforto. Ele oferece conforto. Ele diz: eu não posso, eu não vou, eu não quero, porque eu tenho uma missão, a minha missão era essa e eu estou indo embora. E ele foi. Versículo 11 diz que morava em Betel um profeta velho. E vieram os filhos desse profeta e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram os seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, e viera de Judá. Então disse a seus filhos: selem-me o jumento. E selaram, arrumaram o jumento, e o profeta montou no jumento. Versículo 14 diz que ele foi após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho, de uma árvore, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então, versículo 15, ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Mas o homem de Deus estava convicto. Porém, no versículo 16, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele, versículo 18, lhe disse: aqui é o perigo, irmãos. Aqui é o perigo. E aqui eu queria que eu e você, a gente tomasse muito cuidado. Olha o perigo aqui. O profeta estava convicto. Ele já tinha dito para o rei: você pode me dar metade do seu reino. Estou indo embora, não posso comer aqui, não posso beber, não posso ficar. Quando esse homem se apresenta, que também convida-o a ir à sua casa, não era mais o rei, era um cidadão da cidade. Um morador da cidade.
Vem comigo, vem para minha casa. Ele disse, eu não posso, eu estou convicto. A mensagem eu tinha que dar. E quem me mandou disse que eu não podia comer, eu não podia beber, eu não podia voltar por aí. Não posso, não vou. Aí o perigo está aqui. Versículo 18. Ele diz, também eu sou profeta como tu. Olha o perigo maior agora. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa. Aquela mensagem que vem de Deus, né? O anjo aparece para o profeta velho, que ele, né, aqui diz que ele era um profeta velho. Aparece para esse profeta chega para o profeta novo, convicto da missão, da ordem do Senhor, e ele diz, calma, porque eu também sou profeta. Eu sou profeta como você. E o seu Deus me enviou um anjo e falou comigo. E o anjo do teu Deus, que é o meu Deus, que falou comigo, ele disse para tu vir comigo. Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí aqui está entre parênteses. Porém, ele mentiu. Guarda isso aí, porém ele mentiu. Versículo 19, voltou ele, irmão, já que Deus mandou. Já que Deus manda um anjo, fala para um profeta que eu tenho que voltar, eu estou cansado. Ele estava descansando debaixo de uma árvore. Estou cansado, estou com fome, estou com sede. Deus então percebeu a minha oração aqui e valeu a pena. Não sei, talvez ele estivesse, Senhor, me socorre, né? Me socorre, vem aqui. Muda isso, muda esse cenário. Aí de repente vem um profeta e diz que o anjo de Deus falou com ele, pronto, Deus respondeu minha oração. Cuidado. Cuidado, porque às vezes é o nosso desejo. O nosso desejo de fazer e a gente acha que é Deus que está fazendo e não é. É o nosso desejo, é a nossa vontade. Deus já tinha estabelecido, irmãos. Deus ele já tinha ordenado, você não come pão lá, você não bebe lá, você volta por outro lugar. E ele estava convicto disso até um certo tempo. E chega um tempo que ele... Então diz, bom, então Deus realmente atendeu o meu... Eu não sei se ele orou, isso aqui já é um negócio meu. Talvez ele tenha orado, não sei. Senhor, chega aqui. E a gente tem esse negócio. Deus falou no meu coração. Deus está me dizendo. Tem aquela menina que está paquerando aquele menino, aquele rapaz. Aí vai, Senhor, e aí, é da tua vontade? Aí diz, Deus está dizendo que é. Olha, Deus não falou nada. Deus não falou nada. Aí vai para o irmão, aí vai pedir um conselho, né? Aquele irmão, aquela irmã mais experiente. Aí, o que é que você acha? Olha, eu acho que não é tempo. Aí ele diz, não, essa irmã não está dando conselho bom não, deixa eu ir para outro. Aí vai para outro irmão. Irmão, e aí, o que é que você acha? Olha, é melhor esperar. Não, você não está... Peraí, ainda não chegou no que eu quero. Aí vai para outro. Aí quando chega no outro, diz, eu acho que Deus falou agora. Né? Enquanto o conselho não foi de acordo com aquilo que você queria, você acha que não era Deus falando. Quando alguém falou aquilo que você queria, aí você acha, Deus falou agora. Deus falou no meu coração, não foi Deus. Foi o teu coração que estava falando sempre, querendo sempre aquilo ali. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com as profetadas, porque aqui não é profecia, irmãos. Aqui é profetada. Tem profeta, tem profecias e tem profetada. Profetada é essas inventadas. Aqui diz, ele mentiu. Deus não falou com ele coisa nenhuma. Só que o homem de Deus se rendeu à palavra do falso profeta. Nesse momento ele era falso profeta. Nesse momento ele não estava falando pela boca de Deus. E como é que eu tenho certeza disso? Porque Deus já tinha dito que não era para ele beber. Deus já tinha dito que não era para ele comer. Deus já tinha dito que não era para ele voltar por aquele caminho. Então Deus já tinha estabelecido qualquer profeta que viesse dizer coisa diferente disso era falso profeta. Qualquer profecia que venha mudar o que está estabelecido pela palavra de Deus, essa profecia vem dos infernos e não vem do céu.
Ela não vem de Deus. As pessoas hoje não querem ouvir a palavra de Deus, mas vivem querendo ouvir profecias. Ah, Deus falou comigo. Deus falou comigo no supermercado. Irmãos, eu sei que Deus fala. A hora que Ele quer, usa quem Ele quer, aonde Ele quiser. Onde Ele quiser. Mas Ele não vai mudar o que já foi estabelecido. E a gente fica com aquilo, mas Deus usa até uma jumenta. Usou. Mas não para mudar o que estava estabelecido. Nenhum anjo pode mudar o que está estabelecido pelo Senhor. Se Deus tinha dito que ele não podia comer, que ele não podia beber, que ele não podia voltar, ele não poderia, porque Deus já tinha estabelecido, ele estava convicto disso. Até a hora que um chega e diz, eu também sou profeta. E ele foi. E voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor. Agora ele estava falando pela boca de Deus. O profeta velho agora estava sendo usado por Deus. E ele diz, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te disse, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Agora, o profeta estava falando pela boca de Deus. Quando ele recebe a notícia, ele disse, eu tenho que ir embora. E aí o profeta manda então os filhos arrumarem um jumento para que agora o profeta fosse embora de jumento e não mais a pé. Mas quando chega logo ali à frente, um leão o devora. Não o jumento, nem os dois, somente ele. Mas também não come a sua carne e fica ali, esperando que alguém venha buscar o corpo. E quem vai buscar o corpo é o próprio profeta velho. Irmãos, eu estou já terminando. Mas eu quero ainda dizer algumas coisas. Eu quero dizer para você que diante dessa história, que às vezes a gente lê a Bíblia e fica com esses textos só como se fosse uma história que aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, é verdade. Mas não é só para a gente ler como uma história, é para a gente trazer para a nossa vida. É para a gente trazer para o nosso momento. Porque isso aqui existe hoje, mas muito forte ainda no nosso meio. A palavra de Deus, ela estabelece muitas coisas em relação à salvação. A palavra de Deus diz que o único mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo, o homem. Se não for dessa forma, se não for através do sacrifício de Jesus Cristo, não há salvação. A palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Não tem salvação se não houver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está estabelecido, não é pelo bispo Claudinei, não é pela Igreja Evangélica Apostólica, não foram pelos apóstolos, foi pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele estabeleceu isso. Da mesma forma que ele disse para o profeta velho, lá você não vai comer pão, lá você não vai beber água, lá você não ficará. Foi o mesmo Deus. E talvez alguém possa dizer assim, que bobagem. O que é que tem você comer aqui? Você está com fome. O que é que tem você beber aqui? Você está com sede. Deus não é mau, Deus é amor. Deus não quer que você passe por isso. Olha, irmãos, isso é perigoso. E nada disso convenceu o profeta. Mas se teve algo que derrubou o profeta e que derruba muitas pessoas hoje, são as visões.
Aqui o profeta mentiu, eu disse, lembra disso aí. Aqui diz que o profeta mentiu, o anjo não apareceu para ele. Mas deixa eu perguntar para você. Se um anjo descer hoje do céu e aparecer lá na tua varanda, no teu quarto, e disser para você, olha, esse negócio aí de batismo em nome de Jesus, que batismo é para salvação, isso é bobagem, viu? Eu sou um anjo que venho do céu. Deixa eu fazer uma pergunta bem tranquila, e não precisa você responder, responde para você mesmo. Você acreditaria no anjo? Ou você acreditaria no que está escrito? Se um anjo chegasse para você hoje e dissesse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você e presta atenção. Olha, eu sou um anjo, eu estou com asas, está vendo aqui? Eu estou brilhando. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o Deus Filho. Você iria acreditar nesse anjo? Perceba o perigo, perceba o que derrubou esse profeta. Foi um falso profeta que chegou dizendo que era profeta, que chegou dizendo que um anjo falou com ele. Mas o anjo não falou. Mas e se o anjo tivesse falado mesmo? Se fosse mesmo, se ele não tivesse mentido, se ele tivesse falando a verdade, olha, o anjo apareceu para mim. Ele disse que o Senhor mandou você ir para minha casa comer pão. Irmão, não era para ele comer pão. Porque Deus não muda, eu vou repetir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que ele estabeleceu, ele não muda. O que ele estabeleceu para a salvação, ele não muda. O que faremos, irmãos? Arrependa-se. Não tem salvação sem arrependimento. O que faremos, irmãos? Arrependam-se. E sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão, remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não tem salvação sem isso. Não tem. Então se um anjo, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, e ele enfatiza, olha irmãos, se nós mesmos viermos e pregarmos um outro evangelho diferente do que já está estabelecido, seja isso anátema. Se um anjo do céu aparecer e pregar um outro evangelho diferente do que já está posto, seja isso maldito. Então se um anjo aparecer para mim e para você, mudando o que está aqui estabelecido, repreende em nome de Jesus. Está repreendido. Sai daqui em nome do Senhor Jesus. Porque ele não muda. O que ele estabeleceu está estabelecido. Não tem anjo que vem dizer que ele é o Deus Filho, porque não existe Deus Filho. A palavra de Deus, que não muda, diz que para nós só existe um Deus, o Pai. O Pai. As pessoas costumam dizer assim, não, mas eu creio, é em um Deus só mesmo. E eu pergunto, então quem foi que se fez carne? Ele foi o Deus Filho? Eu digo, opa. A Bíblia está dizendo que foi o Deus Pai. Mas como que foi o Deus Pai? A Bíblia só diz que foi Deus que se fez carne, sim, mas a Bíblia que diz que Deus se fez carne, ela diz só tem um Deus, o Pai. Então se só tem um Deus, o Pai, quem se fez carne foi Deus, o Pai, o único. Esse único Deus, um dia, ele se fez carne e habitou entre nós. E foi chamado Filho de Deus, nunca Deus Filho. Nunca o nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado de Deus Filho. Deus Filho não existe. Mesmo que um anjo venha e apareça para mim e para você, a palavra de Deus, que está nas minhas mãos, que está nas suas mãos e que está nas mãos de todo mundo, em todos os países, vai dizer que só tem um Deus, o Deus Pai. Vai dizer que só existe um único Deus e não um Deus trino. O nosso Deus, ele é único, mas se um anjo vier do céu e disser que ele é trino, está repreendido em nome de Jesus. O batismo precisa acontecer para a salvação. Nós sabemos disso e o bispo tem pregado sobre isso em todas as conferências, incansavelmente.
Estou na Igreja Evangélica Apostólica desde 2004. Fui batizado em outubro de 2004. E de lá para cá eu não perdi uma conferência no Nordeste. E depois que eu comecei a vir para as conferências aqui também não perdi mais. E todas as conferências, todas, seja nacional, seja regional, o bispo tem batido nisso. É preciso o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Nada vai mudar isso, irmãos. Porque isso não foi estabelecido por ele. Foi estabelecido pelo próprio Deus, o dono da palavra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, o mesmo Deus que estabeleceu, vou terminar agora. O mesmo Deus que estabeleceu que é preciso se arrepender, que é preciso invocar o nome do Senhor Jesus Cristo através do batismo, ele também estabeleceu que é preciso nascer do Espírito. Então, muitas vezes, nós, unicistas, nos conformamos em somente sermos batizados em nome de Jesus. E achamos que resolvemos todos os problemas e vamos viver nossa vida. Ah, eu sou batizado em nome de Jesus, sou batizado em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa. É preciso sim. Não tem salvação fora disso. Mas lá em Samaria, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, os irmãos estavam crendo na palavra pregada por Filipe, e eles estavam aceitando, e eles estavam sendo batizados em nome do Senhor Jesus, que era assim que eles batizavam. Mas sabe qual foi a preocupação dos apóstolos? Receberam o Espírito Santo? Não. E quando eles souberam que eles estavam recebendo a palavra e que eles estavam sendo batizados em nome de Jesus e que não estava sendo batizado com o Espírito Santo, não tinha recebido o Espírito Santo, eles correram para lá. E lá eles falaram sobre isso. E lá eles oraram com os irmãos. E sabe o que é que acontece? Eles são cheios do Espírito Santo. Então, formando toda a exigência do Senhor Jesus Cristo, arrependam-se. Sejam batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Mas deixa eu dizer para você, naquele momento, lá em Atos dos Apóstolos, nem todos receberam o Espírito Santo. Nem todos. A Bíblia fala pelo menos de um, chamado Simão, que ficou só olhando, só observando, que não perdia um culto, que era de contínuo ali com Filipe. Onde Filipe estava, ele se admirava com o que Filipe fazia, com o poder de Deus sobre a vida de Filipe. E quando ele vê os irmãos recebendo o Espírito Santo, ele não recebe, mas ele oferece dinheiro a Pedro, para Pedro ensinar a ele como que fazia aquilo. Ele não estava preocupado com a obra do Senhor, ele estava preocupado com fama, que era o que ele tinha antes. Ele estava preocupado com fama, ele estava preocupado em ter um poder de dar aquilo para as pessoas. Mas somente o Senhor é quem batiza com o Espírito Santo. João Batista disse: eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo disse: vocês serão batizados, não muitos dias, não muito depois desses dias, vocês serão cheios do Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas, ali, acolá e até os confins da terra. Que Deus abençoe a tua vida, a nossa vida, e mesmo que um anjo venha do céu e queira desfazer um ponto que está estabelecido pela palavra do Senhor, não acredite, porque isso é maldito. Repreenda em nome de Jesus. Deus abençoe, bispo. Muito obrigado em nome de Jesus.